galerinha do canal Descomplicando a Economia, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 motivos que me fizeram escolher economia. Eu estou aqui mais uma vez para dar uma dica agora para os estudantes que estão aí prestes a fazer o Enem, o FUVEST, os vestibulares afins que estão para acontecer. É claro que com o tempo de pandemia que estamos vivendo, as coisas deram uma modificada e tudo mais, mas esse vídeo aqui eu acho que pode ajudar muita gente, ou pessoas que estão com o pé quase lá, mas tem aquela duvidazinha antes de escolher o seu curso, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, eu queria já deixar um recadinho para vocês, que é o seguinte: se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like, ativem os sininhos para quando eu tiver vídeo novo também, e comenta, porque eu leio todos os comentários, assim que possível eu tento responder, tá bom? Então, é isso aí, galera. Recados dados, vamos começar pro vídeo. Então, bora lá. Motivos porque eu escolhi economia para fazer. E o primeiro deles é ser um amante de ciências sociais, ou seja, história. Isso é algo particular meu, tá bom? Eu era um cara que no ensino médio gostava muito de história, e por gostar muito de história e não querer fazer de fato história dentro de uma universidade, eu escolhi fazer economia também, que aí já vem o nosso segundo motivo. Eu sou um amante das ciências exatas, gosto muito de matemática, não vou negar, tive minhas dificuldades bastante no ensino médio tal, com relação a números, mas foi algo que eu consegui me moldar durante o tempo, e isso era uma coisa que eu queria deixar claro para muitas pessoas ou muitos alunos que estão se preparando para o vestibular, e é o seguinte: matemática está presente na nossa vida em qualquer momento, seja ele qual for, tá bom? Então, para tudo que a gente faz, existe matemática. Mesmo que não seja, assim, vou usar o Bhaskara, né? Equação de segundo grau para comprar pão na padaria. Mas em algum momento da sua vida você vai usar, seja na enfermagem, seja na medicina, seja também na economia, seja em qualquer outra ciência que for exata, até mesmo em algumas ciências sociais, como sociologia, como filosofia, como a própria economia, você também faz a utilização de ciências exatas em algum momento, vai estudar alguém que falou sobre este assunto em algum momento, tá bom? Bom, o terceiro motivo para que eu quisesse fazer economia é a minha relação já com o passado. Eu tive um passado muito econômico, no caso, né? Eu sempre fui um cara apaixonado por guardar dinheiro. Aí você vai falar, aqueles memes de piadinhas internas que sempre rolam ali, né? Estuda 4 anos para saber como que faz para economizar? Que loucura é essa, cara? Não é isso. Eu sempre fui um cara que gostei muito de administrar, né? Administrar os recursos que eu tinha na mão. Hoje eu posso dizer que algumas das coisas que eu conquistei, que eu consegui, é porque realmente eu soube me planejar no passado, e hoje eu tenho conseguido dar alguns passos muito por causa disso. Então a economia me ajudou de uma certa parte por conta disso. Ela me auxiliou muito com relação a como saber lidar, como ser dotado de racionalidade, ou até que ponto os modelos econômicos servem pra gente. Existem muitos modelos, galera, existem muitas teorias econômicas de por que um indivíduo escolheu X ou por que um indivíduo escolheu Y, né? De uma certa forma, porque que ele tomou uma determinada decisão baseado nos recursos que ele tinha na hora, tá bom? Então a economia me ajudou também por conta desse fator. Eu tive um passado de sempre querer guardar, de sempre querer poupar dinheiro, e a economia me ajudou, me mostrou os fundamentos para que isso de fato acontecesse, tá bom? O quarto motivo que me fez escolher ciências econômicas, e esses vocês até podem dar uma risadinha de leve, mas agora, nesse tempo, eu não sei como que vai acontecer esses eventos, mas muitas vezes, por muitos momentos da minha vida de estudante, eu sempre fui em feiras vocacionais, né? Fui em feiras da USP, fui em feiras em milhares de universidades, para que eu pudesse escolher de fato o que eu queria fazer. E lá eu tive a oportunidade de ser engenheiro, tive a oportunidade de ser historiador, a oportunidade de ser matemático, mas algo que me chamou muita atenção foi a economia. E a economia, ela me chamou a atenção por um seguinte fator: muitas das coisas que acontecem no mundo, o que aconteceu no passado tão recente ou mais longo, se a gente puder dizer assim, foram gerados por fatores econômicos.
A gente teve a crise de 1929, que é o que todo mundo fala, que é o que a gente mais estuda na escola, mas dentre elas a gente teve outras crises, ou a gente pode colocar nesse exato momento a crise da própria Covid-19, essa pandemia que a gente está sofrendo agora, que causou um impacto na economia, ou seja, todo mundo teve que parar uma hora, todo mundo teve que se resguardar em casa, e isso causou impactos na renda de muitas pessoas, ou seja, muitas famílias deixaram de receber, muitas famílias deixaram de ter alimento para consumir, porque tiveram que parar. Entendeu? Então isso foi uma das coisas que me chamou a atenção para a economia, né? A administração de crises, né? Como as crises acontecem, o porquê que elas acontecem de fato. E o quinto e último motivo por que eu escolhi economia, na verdade eles estão ali correlacionados, mas para quem não sabe, a economia ela traz uma visão muito mais macro das coisas do que outras disciplinas, na minha visão, tá bom? Então a economia ela te faz pensar um pouquinho em outros pontos. A economia te leva a pensar na política, a economia te leva a pensar na gestão, a economia te leva a pensar em recursos, a economia te leva a pensar em produção e o porquê que a produção acontece, quais fatores de produção eu vou usar, quais fatores remuneram a produção. Então a economia te traz uma visão muito mais ampla de um contexto. E às vezes, quando eu estava na escola, eu tinha muita dificuldade nisso, de entender contextos sociais. Então, por que se deu uma certa revolta no Brasil? Será que era porque existia uma insatisfação de um determinado povo, mas essa insatisfação era só porque eles eram oprimidos? Ou será que é porque era uma insatisfação econômica também que ocorria naquele fato, que acontecia naquele momento? Então era algo que eu tinha muito em mente, né? Muito a ver ali com a história também. Então esses foram os 5 fatos, ou os 5 motivos que me trouxeram para fazer economia. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, e como dica para quem está aí pensando no que quer fazer de faculdade, principalmente no tempo atual que a gente tem, apesar de vocês verem diversas opiniões, ouvirem diversas opiniões aí, YouTube, Instagram, Facebook, e pessoas dizendo para vocês, as profissões do futuro são X, as profissões do futuro são Y, por que é importante acompanhar as profissões do futuro? O mais importante, o recado que eu quero deixar mais claro para vocês façam o que vocês realmente gostam, aquilo que vocês se identificam. Pode demorar para acontecer alguma coisa, pode demorar para você trabalhar na área que você deseja, pode demorar para acontecer qualquer outro fator, mas faça o que realmente gostam, faça o que vocês consideram importante para a vida de vocês, algo que vão ajudar outras pessoas, né? Eu acho que como motivo bônus eu vou deixar aqui isso. A economia ela ajuda outras pessoas, ajuda outros povos a saírem de situações, ou até mesmo ajudar a sua comunidade. Eu moro, por exemplo, numa comunidade de São Paulo, e a economia me ajuda a ver situações sociais que muitas vezes eu não via quando eu era menor ou quando eu era pequeno. Então eu acho que essas são dicas para vocês enxergarem um plano mais macro, saberem assim de uma forma mais ampla o que pode ser que vocês querem pela frente, querem para o futuro de vocês. Esse é um recado para os jovens. Eu também sou meio jovem, estou ali na casa já dos quase 25 anos de idade. Mas é um recado para você jovem que está procurando o que fazer, que não sabe com quais assuntos você se interessa, e isso é muito importante, tá bom? Esse é o meu recado do fundo do coração. Se você está pensando em fazer economia, assista esse vídeo, me fala o que você achou. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like no final do vídeo e bora para mais uma. Vamos nessa. Economia